Olá, meus amigos. É um prazer estar aqui novamente com vocês para falarmos sobre um tema bastante interessante e que, desde sempre, o homem teve em sua mente, que é a questão desse ser superior, desse poder que controla tudo e a todos. Cada um de nós, cada grupo, em qualquer lugar do planeta, nomeia esse poder, esse ser, alguns atribuem esse poder a um ser e lhe dá um nome diferente. E nós, os espíritas, nós que acreditamos na doutrina espírita, que nome nós damos a isso? O que a doutrina espírita fala sobre esse ser, sobre esse poder que governa para nós e para muitas doutrinas e religiões espiritualistas, o nosso planeta, o nosso universo, e por que não dizer, como a doutrina espírita diz, e também a ciência já desenvolve, outros universos. Então, nós podemos começar a identificar universo com um minúsculo, é esse universo em que nós, conhecido por nós, em que nós habitamos, e outros universos que nós ainda vamos descobrir. Poderíamos dizer, inclusive, universos dimensionais a partir das diversas dimensões ou vibrações que tem cada ser, cada coisa. Muito bem. Deus, na visão da doutrina espírita. O espiritismo é uma ciência, é uma filosofia que tem consequências morais, como a maioria das religiões, que acreditam num poder superior, que acreditam que esse poder superior nos criou e que cria tudo no universo. Como a doutrina espírita vê essa questão de Deus? É muito interessante isso. Bom, nós que, de uma forma geral, temos uma tradição cristã, católica, uma tradição do cristianismo, ou mesmo que não seja do cristianismo, mas vamos falar inicialmente da doutrina cristã, nós acreditamos que esse poder que existe e que governa tudo e todos, nós atribuímos o nome Deus. A doutrina espírita, podemos dizer que também acredita e atribui a esse poder e identifica esse poder como sendo Deus. Mas, quando nós pegamos o livro básico da codificação espírita, a codificação espírita são 5 livros que Allan Kardec começou a escrever em 1857 e terminou o último livro em 1869. O primeiro livro é o Livro dos Espíritos, o segundo livro é o Livro dos Médiuns, o terceiro livro é o Evangelho segundo o Espiritismo, o quarto livro é o livro O Céu e o Inferno e o quinto livro é o livro A Gênese. Muito bem, esses 5 livros, então, compõem o que nós consideramos a base da doutrina espírita. Mas, quando nós pegamos, então, o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, que é aquilo que os Espíritos trouxeram, que Allan Kardec comentou, o que acontece? Logo na primeira questão do livro, Allan Kardec pergunta assim: que é Deus? Allan Kardec é de origem, vamos dizer assim, protestante, né? e que já tinha essa religiosidade ou essa religião. Não posso afirmar que ele era protestante ou que ele era católico. O que eu posso afirmar é que, de fato, ele já conhecia, por ter sido
pedagogo, cientista, professor, ele já conhecia essa ideia de um ser superior. Muito bem. Então ele pergunta: o que é Deus? A gente percebe aqui que ele vai logo no início, para saber o que os espíritos diriam sobre Deus. E é muito interessante a resposta que os espíritos dão, que os espíritos dizem que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Embora seja uma resposta aparentemente simples, fácil de nós guardarmos, e até, vamos dizer assim, fácil de nós compreendermos, mas o mais difícil da compreensão, do entendimento, dessa resposta dos espíritos, é nós conseguirmos aplicar esse princípio que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, aplicarmos esse princípio em todas as ações que acontecem à nossa volta, em todos os acontecimentos da nossa vida, e mesmo aqueles que não acontecem diretamente conosco, mas aqueles que acontecem no mundo, que acontecem em vários lugares do país, por exemplo, e que não nos afeta diretamente, fisicamente, materialmente, mas nos toca, nos sensibiliza, ou vamos até dizer mesmo, nos afetam emocionalmente, psicologicamente. Hoje nós sabemos das diversas catástrofes, das diversas calamidades que vêm assolando não só o Brasil, mas o mundo. Isso além das guerras, mas vamos falar apenas dos fenômenos naturais, as enchentes, as chuvas, o calor, o frio e assim sucessivamente. Muito bem. Então, a doutrina espírita, logo, na primeira questão do Livro dos Espíritos, temos essa resposta. Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Quando nós dizemos que é a inteligência suprema, significa que nada tem igual ou maior do que ela. Então, nós temos dificuldade, pela nossa pequenez, de entender essa supremacia ou a supremacia dessa inteligência. Segundo a primeira epístola de João, Deus é espírito. E a doutrina espírita diz que nós somos espíritos. Lembrando, então, que a doutrina espírita, pelo menos num estudo parcial, ou para aqueles que querem estudar, logo no início, que fala que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então, a carta de João diz que Deus é espírito, a doutrina espírita diz que nós somos espíritos criados por Deus. Podemos então dizer que esta resposta da doutrina espírita está 100% de acordo com o Gênese. O homem foi criado à imagem e semelhante de Deus. Então, Deus é espírito, na sua imagem nós somos espíritos. Mas isso é um assunto e para outros momentos. Mas vamos ver. Se Deus é essa inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, é comum nós nos perguntarmos: já que essa inteligência governa tudo, como entendê-la? Quais são os seus atributos? Quais são as características de Deus? Aqui nós começamos com as tradições
católicas, protestantes, ou as tradições cristãs, oriundas do cristianismo, daquilo que Jesus deixou ou falou, daquilo que os evangelistas relataram em seus livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, daquilo que Paulo escreveu nas cartas aos diversos setores, às diversas igrejas, daquilo que João escreveu nas cartas, daquilo que Pedro escreveu nas cartas, e assim sucessivamente. Então, quando nós vamos ver que como ele conversa e como eles entenderam os atributos divinos. Então, quando começamos, por exemplo, com Abraão, Abraão julgava que Deus castigava. Moisés julgava que Deus castigava. Moisés recebeu 10 mandamentos e depois desdobrou esses 10 mandamentos, veja-se Levítico e Números, em especial, em 600 e poucos mandamentos. Moisés adequou os 10 mandamentos que ele recebeu, as tábuas da lei, aos costumes e hábitos do povo que ele conduzia. Então, nós vemos aí a inteligência de Moisés desdobrando os mandamentos para adequar estes mandamentos ao povo. E nós vemos esta ação dos homens, eu não vou dizer homens superiores, mas homens que possuem como missão, como tarefa, conduzir outros homens a um conhecimento superior, desenvolver. Assim também aconteceu com o cristianismo, né? Assim também aconteceu com o cristianismo, porque os apóstolos, vendo os atos de Jesus, ouvindo aqueles que conviveram também com Jesus, como o caso do apóstolo Paulo, como o caso, por exemplo, de Lucas, que não conviveu com Jesus, como o caso do próprio Marcos, que não conviveu com Jesus, escreveram aquilo que eles viram e aquilo que eles ouviram de Jesus. E aí nós percebemos que o que eles escrevem sobre Deus, a partir do que eles compreenderam e aprenderam com Jesus, fala de um Deus um pouco diferente daquele Deus de Moisés, que era um Deus que punia, que era um Deus que castigava, que era um Deus que castigava o erro dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Este é um ensino que a doutrina espírita fala que Deus, na visão do próprio Jesus, era e é bondoso, é misericordioso. Deus é amoroso. Lembramos de Paulo falando que o amor é compreensivo, que o amor cede, que o amor compartilha. E Paulo falando isso, ao entendimento do que aprendeu com a vivência do Evangelho, daquilo que ele leu e daquilo que ele aprendeu com Pedro, com Tiago, com João e tantos outros que ele conviveu, Deus é amor. Deus nos criou simples e ignorantes para a perfeição. É isto que a doutrina espírita nos ensina. Talvez você imagine que Deus tenha te criado perfeito ou tenha te criado isso para aquilo, mas normalmente, quando nós olhamos ao nosso derredor, nós vemos pessoas que são diferentes de nós, que passam
por situações diferentes das nossas, que têm mais dores do que nós, que têm mais sofrimentos do que nós, e vemos outros que têm menos dores, mais alegrias, mais felicidades que nós. E aí perguntamos, como que pode Deus ser a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas e nos fazer tão diferentes? Aprendemos então com a doutrina espírita que Deus nos criou simples e ignorantes, mas nos deu a liberdade de escolher qual o caminho que devemos percorrer. E este caminho é o caminho para a perfeição. Aí, com certeza, nós perguntamos, por que então, se Deus é a causa primária de todas as coisas, a suprema inteligência, por que Ele não nos criou perfeitos? Por que Ele não nos criou alegres e felizes? Por que Ele não nos criou anjos? E aí nós descobrimos que Deus não nos criou perfeitos, ou melhor, que Deus não nos criou anjos, quer dizer, espíritos totalmente perfeitos, né? Essa questão também, se Deus nos criou perfeitos ou não, é uma questão que requer mais tempo do que nós temos aqui. Mas vamos lá. Por que Deus não nos criou de tal forma que nós não sentíssemos dor, que nós não passássemos por situações difíceis, que nós não sofrêssemos? Por que, por exemplo, que uns nascem já desde o ventre da mãe, às vezes, com alguma doença incurável? Por que uns são abortados e outros não? Por que uns já desde cedo são, vamos dizer assim, mais inteligentes, mais bem-sucedidos do que outros? E por que uns têm mais facilidades de compreensão do que outros? Então, nós percebemos, aparentemente, se nós fôssemos criados junto do nascimento ou no instante da concepção, se nós fôssemos ligados ou criados como espíritos no momento da concepção, no momento da fecundação, ou se nós fôssemos criados para habitar aquele ser que nascerá naquele momento, nós, de fato, teríamos muitas dificuldades de entender que Deus é soberanamente justo e bom. Como a maioria daqueles que acreditam em Deus, e eu aqui estou nomeando como Deus, mas como esse poder supremo, independente do nome que nós vamos atribuir a este poder que governa as nossas vidas e que governa todo o universo. Como que ele poderia ser soberanamente justo e bom se ele nos cria diferentes? Então, a doutrina espírita nos ensina que, na verdade, ele nos criou simples e ignorantes, ou seja, sem nenhum conhecimento e sem nenhum desenvolvimento. Simples. E à medida que nós temos uma centelha divina dentro de nós, que nós podemos dizer que é uma centelha de Deus, que nós atribuímos à luz da doutrina espírita como uma centelha do amor, lembrando a carta de João que Deus é amor. Então, essa centelha divina, Deus dá a cada um dos seus seres, na sua criação, para que esses seres, à medida que eles vão desenvolvendo a sua inteligência, e aí nós percebemos com a resposta da questão 1 do Livro dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema. E à medida que nós percebemos com o estudo da codificação espírita, em especial em O Livro dos Espíritos, que nós, que somos almas ou espíritos,
a depender do ponto de vista que aplicamos, na visão espírita, nós somos espíritos, somos almas viventes, somos seres que habitamos um corpo, mas que depois da morte desse corpo continuaremos existindo e justamente continuaremos existindo para progredir. Percebemos então que numa vida de 50, de 100, de 150, de 200 anos, é insuficiente para que nós possamos progredir suficientemente para compreender Deus na sua plenitude. Jesus dizia: eu e o Pai somos um. Porque ele lia, ele compreendia o seu pensamento. Mas Jesus nos disse também que nós poderíamos fazer o que ele faz e ainda mais. Na minha linguagem. Mas são palavras de Jesus para dizer aos discípulos que o que ele fazia, nós, e aí nos colocando na posição de discípulos de Jesus, um dia poderíamos fazer o que ele fez, curar cegos, coxos, estropiados, esclarecer os espíritos na linguagem evangélica, expulsar os demônios, que a doutrina espírita nos diz que esses demônios nada mais são do que aqueles espíritos infelizes que sofreram muito, que ainda desejam o mal das pessoas, que ainda não compreendem Deus como esse ser supremo, ou não aceitam essa inteligência suprema, que ainda lutam contra ela e contra os seus desígnios, são espíritos como nós, que precisam compreensão, precisam desenvolver a sua capacidade de ver essa inteligência suprema em tudo o que existe. Então, nós somos criados simples e ignorantes, com essa centelha divina que cabe a cada um de nós desenvolvermos. Mas aí, como inteligências iniciantes, nós poderíamos dizer, mas como eu posso compreender e desenvolver se eu não tenho nenhum conhecimento? Então, nós também descobrimos com a doutrina espírita que nós desenvolvemos pela força das coisas, e nós vamos aprendendo, e aí a gente vê esse desenvolvimento até nos próprios animais. Nós vemos que o homem vai aprendendo a não construir habitações muito próximo aos rios que transbordam, muito em cima de morros, de montanhas, onde não há determinada estabilidade, a fixar alicerce para as suas residências de forma a resistir à chuva, à tempestade, ao calor. A gente lembra, por exemplo, na passagem evangélica da casa sobre a rocha, que a doutrina espírita fala que a rocha é a rocha do raciocínio, da compreensão, da razão, da fraternidade, para que nós possamos desenvolver. Então, com o tempo, nós vamos desenvolvendo essa inteligência. Mas aprendemos com a doutrina espírita também que, à medida que nós não tenhamos condições, inteligência suficiente para compreender as coisas e decidirmos com conhecimento de causa, Deus supre todas as nossas deficiências, todas as nossas insuficiências de compreensão, para que nós possamos caminhar em direção ao bem. E o bem é aquilo que auxilia a todos indistintamente. Poderíamos dizer e lembrar de Jesus, fazer aos outros tudo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. E assim nós vamos caminhando. Então, a primeira coisa que Deus dá a cada um de nós, que nos guia, é aquele instinto que todos nós temos. Esses instintos nós poderíamos
dizer que se apresentam em nós, seres humanos, ou mesmo, poderíamos dizer, seres viventes como os animais, nas emoções. A raiva, a alegria, a tristeza. Então, essas emoções e outras, o medo, essas emoções e outras são oriundas dos instintos que todos nós possuímos, inclusive os animais, para que nós possamos, vamos dizer assim, exercer a lei de conservação, a lei de sociedade, a lei de reprodução, a lei de destruição, um animal que come o outro, o homem que come o animal. Isso faz parte dessa lei divina para a conservação da espécie, para a conservação da vida. E a vida é Deus que nos deu. Muitas coisas poderíamos falar sobre Deus. Muitas coisas poderemos ainda falar sobre Deus. Dar uma visão de Deus em um dia, em um mês, em um ano, é relativamente ínfimo para a grandeza de Deus. Entretanto, o nosso consolo, como diz muitos princípios de muitas filosofias, de muitos conceitos, um dia de cada vez. Diz o dito popular, de grão em grão, a galinha enche o papo. E todos nós sabemos que se nós lermos uma página, se nós lermos uma frase e meditarmos sobre ela por dia, ao final de um ano, por exemplo, teríamos lido um livro de 365 páginas. Se lermos um versículo, se lermos uma frase por dia e nela meditarmos, em um ano, seriam 365 frases, ou páginas. E se nós conseguimos extrair destas frases, destas palavras, destas páginas, desses capítulos, desses livros, e aplicar para o nosso crescimento moral, para o nosso crescimento intelectual, certamente nós perceberemos que nós estaremos melhorando. E aprendemos com a doutrina espírita que primeiro nós desenvolvemos a inteligência, a compreensão. E a partir desta compreensão, desse esclarecimento, nós começamos a agir. Então importa continuar vivendo. Vamos então encerrar, se assim podemos dizer, com uma poesia. E o nome da poesia é Deus. Essa poesia é de Casimiro de Adeus, que diz assim: eu me lembro, era pequeno. Eu brincava na praia, o mar bramia, e erguendo o dorso altivo sacudia a branca espuma para o céu sereno. Então, eu disse à minha mãe nesse momento: que dura orquestra, que furor insano! O que pode haver maior do que o oceano? Ou que seja mais forte que o vento? Minha mãe, a sorrir, olhou para os céus e disse: um ser que nós não vemos é maior do que o mar que nós tememos. É mais forte do que o tufão. Meu filho, é Deus.